Segunda Carta aos Coríntios. 2 Coríntios 1. Da parte de Paulo, escolhido por Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e do irmão Timóteo, à Igreja de Deus que vive na cidade de Corinto e a todos os crentes espalhados pela Acaia. Que Deus, nosso Pai, e Jesus Cristo, nosso Senhor, vos dê em graça e paz. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai cheio de compaixão e Deus sempre pronto a confortar-nos. Ele nos conforta em todas as nossas aflições. E assim, com o mesmo conforto que dele temos recebido, podemos confortar também aqueles que estiverem a passar por qualquer espécie de aflição. Pois o conforto que de Cristo recebemos é tão grande, como grandes foram os sofrimentos que Cristo passou por nós. Portanto, se temos de sofrer, é para servir o vosso encorajamento e a vossa salvação. E se somos confortados por Deus, é para que se sintam também confortados e assim capacitados a suportarem o mesmo que nós sofremos. Temos muita esperança a vosso respeito, pois assim como têm de passar pelos mesmos sofrimentos, assim também hão de receber o mesmo encorajamento de Deus. Não queremos deixar de vos contar, irmãos, as grandes aflições que tivemos de suportar na província da Ásia. Foram tão pesadas e tão acima das nossas forças que já nem tínhamos esperança de sairmos de lá vivos. Era como se tivéssemos sido condenados à morte. E isto aconteceu para aprendermos a não confiar em nós próprios, mas sim em Deus, que dá vida aos que morrem. Foi Ele quem nos salvou e continuará a salvar desses perigos de morte. Temos esperança de que Ele continuará a fazer o mesmo. As vossas orações também contribuem para isso. Deste modo, muitos hão de agradecer a Deus, em meu nome, por tudo o que Ele concedeu em resposta às orações de muitos. Há uma coisa de que nos podemos orgulhar. A nossa consciência é testemunha de que nos comportamos sempre, principalmente para convosco, com a franqueza e a sinceridade que Deus quer. Não nos guiamos pela sabedoria humana, mas sim pela vontade de Deus. Escrevemo-vos somente coisas que podem ler e compreender muito bem. Espero que cheguem a saber perfeitamente o que agora já sabem em parte, que são a nossa glória, assim como nós seremos a vossa, no dia do Senhor Jesus. Levado por esta certeza, cheguei a fazer planos para vos ir aí visitar, de modo que pudessem beneficiar uma segunda vez do meu ministério. Passava por aí e ia até à Macedónia. Depois voltava de novo a encontrar-me convosco. Assim podiam ajudar-me na viagem para a Judeia. Querer isto era, por acaso, agir de ânimo leve? Será que fiz projetos de maneira meramente humana, dizendo que sim e pensando que não? Garanto-vos por Deus que é verdadeiro, que aquilo que vos dissemos não é sim querendo dizer não. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, que Silvano, Timóteo e eu vos anunciamos, não foi sim pensando não. Cristo foi verdadeiramente o sim. De facto, por meio dele, Deus diz sim a todas as promessas que fez. Por isso, o seu amém a Deus para o glorificar também é o nosso. Esse Deus é que nos fortalece em união com Cristo. Ele é que nos deu a unção e nos marcou com um sinal especial, colocando nos nossos corações o seu Espírito como garantia. Que Deus, a quem eu ponho como testemunha, me tire a vida se não foi pensando no vosso bem que tomei a decisão de já não ir a Corinto. Não queremos de modo algum ser senhores da vossa fé, porque estão firmes na fé, mas sentimos a obrigação de contribuir para a vossa felicidade. Segunda Coríntios 2. Por isso, resolvi não ir ter convosco novamente, para não vos causar tristeza. Como é que eu podia ir causar-vos tristeza, uma vez que são a fonte da minha alegria? Eu disse-vos isto mesmo por carta, para não ter que ir aí e ficar triste por causa daqueles que só deviam dar-me alegrias. Mas tenho confiança a vosso respeito, que a minha alegria é vossa também. Foi de facto com muita aflição e com o coração angustiado e com lágrimas nos olhos que vos escrevi. Porém, não foi para ficarem tristes, mas antes para ficarem a saber que ainda vos tenho muito mais dedicação. Se alguém foi o motivo de tristeza, não foi a mim que a causou, mas, de certa maneira, para não exagerar, a toda a vossa comunidade.
Mas já chega o castigo que lhe foi imposto pela maioria da comunidade. É melhor agora perdoarem-lhe, consolando-o, para não o obrigarem a suportar um sofrimento demasiado grande. Por isso, vos peço que o tratem com amor. Quando vos escrevi daquela maneira, foi também para vos pôr à prova e ver se eram obedientes em tudo. Àquele que perdoarem, também eu perdoo. Pois quando eu perdoei, se é que havia alguma coisa a perdoar, fiz isso na presença de Cristo para vosso bem. Isso é preciso para que Satanás não nos engane, pois sabemos bem quais são as suas intenções. Quando cheguei a Troade para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, o Senhor deu-me boas oportunidades para o fazer. Mas não conseguia estar descansado por não ter encontrado o meu companheiro Tito. Por isso despedi-me e fui para a Macedónia. Bendito seja Deus que faz com que a vitória de Cristo seja vista também nos nossos trabalhos. Por nosso intermédio, vai Deus espalhando por toda a parte o perfume do conhecimento de Cristo. Nós somos como o aroma de Cristo para Deus, tanto para os que se salvam, como para os que se perdem. Para uns, este perfume é mortal, leva-os à morte. Para outros, é perfume de vida, dá-lhes a vida. Quem é que estará à altura de uma tal missão? Nós não somos como muitos outros que fazem negócio com a palavra de Deus. Nós falamos com sinceridade diante de Deus que nos enviou em união com Cristo. Segunda Coríntios 3. Será que com isto estamos outra vez a elogiar-nos a nós próprios? Porventura temos necessidade, como alguns têm, de pedir que nos passem cartas de recomendação ou de vos-las enviar da nossa parte? A nossa carta de recomendação são vocês mesmos. É uma carta escrita no nosso coração e que pode ser lida e conhecida por todos. É evidente que vocês são uma carta de Cristo que nos foi confiada. Foi escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não uma carta gravada em pedras, mas em corações humanos. Temos esta certeza em Deus por meio de Cristo. Não queremos com isso mostrar que é pela nossa capacidade que fazemos estas coisas. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Ele é que fez com que nós pudéssemos estar ao serviço da nova aliança. Não é uma aliança fundada na lei escrita, mas no Espírito de Deus. Pois a lei escrita produz morte. O Espírito é que dá vida. A lei foi gravada em pedras, letra por letra. E embora fosse uma lei que leva à morte, o brilho no rosto de Moisés era tão intenso que os israelitas não conseguiam olhar para ele. E afinal, era um brilho passageiro. Se esta lei apareceu de modo tão glorioso, quanto maior não será então a glória associada com o ministério do Espírito Santo? Se era glorioso servir uma lei que levava à condenação, quanto mais glorioso não há de ser estar ao serviço do plano da salvação. Neste caso, a glória que brilhou no passado não se compara com a glória atual, que é muito maior. Pois se o que era passageiro foi glorioso, quanto mais aquilo que permanece. Uma vez que temos uma tal esperança, falamos com muita ousadia. E não fazemos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu para que os israelitas não prestassem atenção a um brilho passageiro. Eles tinham o entendimento fechado. Ainda hoje, quando leem os livros da Antiga Aliança, esse mesmo véu continua por levantar, pois só com Cristo é que ele desaparece. Até hoje, esse véu permanece sobre o seu entendimento quando leem os livros de Moisés. Mas ao voltarem-se para o Senhor, esse véu é retirado. Aqui o Senhor significa o Espírito, e onde estiver o Espírito do Senhor, existe liberdade. Todos nós, porém, estamos de rosto descoberto e, como um espelho, somos um reflexo da glória do Senhor. Transformamo-nos assim numa imagem dele, com um brilho cada vez maior, porque é o Senhor, isto é, o Espírito, que faz isto. Segunda Coríntios 4. Por isso, tendo nós, pela graça de Deus, esta missão a cumprir, não perdemos a coragem. Antes, evitamos as coisas escondidas que envergonham. Não nos comportamos de má fé, nem falsificamos a palavra de Deus. Pelo contrário,
a nossa maneira de comunicar a verdade abertamente diante de Deus leva as pessoas a reconhecerem a nossa sinceridade. E se a boa nova anunciada por nós alguma vez se apresenta obscura, é para aqueles que se perdem. Eles não acreditam, porque o Deus deste mundo cegou os seus entendimentos para não verem a luz maravilhosa do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. De nós, apenas declaramos que, por escolha de Jesus, somos vossos servos. Pois Deus que disse, da escuridão brilhará a luz, fez brilhar a luz no nosso coração, para podermos manifestar o conhecimento das maravilhas de Deus manifestadas na pessoa de Jesus Cristo. Mas trazemos este tesouro como que em vasilhas de barro, para que se veja que esse poder extraordinário pertence a Deus e não a mim. Sofremos em tudo dificuldades, mas não ficamos angustiados. Sentimos insegurança, mas não nos deixamos vencer. Perseguem-nos, mas não nos sentimos abandonados. Deitam-nos por terra, mas não nos destroem. Trazemos continuamente no nosso próprio corpo o sofrimento mortal de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nós. Enquanto vivemos, estamos entregues à morte por causa de Jesus, de modo que também a sua vida se manifeste no nosso corpo mortal. Portanto, aquilo que tem mais força em nós é a morte. Em vós é a vida. A Sagrada Escritura diz: acreditei e por isso falei. Também nós acreditamos e falamos, pois temos o mesmo espírito de fé. Sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos há de ressuscitar para nos reunir convosco e com Jesus na sua presença. Tudo isto acontece para vosso bem, a fim de que, sendo muitos a experimentar a graça de Deus, sejam muitos também a agradecer a sua bondade e a dar-lhe glória. Por isso não perdemos a coragem, e ainda que o nosso corpo se desgaste, o nosso interior renova-se de dia para dia. As aflições do momento presente são leves comparadas com a grande e eterna glória que elas nos preparam. Não fixamos a nossa atenção nas coisas que estão à vista, mas naquelas que ainda se não vêem. Pois o que se vê é passageiro, mas o que ainda se não vê é eterno. Segunda Coríntios 5. Quando a tenda que nos serve de habitação aqui na terra, isto é, o nosso corpo, for desfeita, sabemos que temos outra habitação no céu, preparada por Deus. Esta não é uma casa como as que os homens fazem, mas uma habitação eterna. Por isso suspiramos pelo momento em que havemos de estar dentro da nossa habitação do céu. Dentro dela, já não nos vamos sentir como que despidos. Os que estamos ainda na nossa tenda terrestre, suspiramos profundamente também, não porque queiramos ser despojados dela, mas porque preferíamos ter a outra habitação, sem deixar esta, para que a nossa mortalidade fosse absorvida pela vida. Deus é que nos destinou para estas coisas e nos deu o seu Espírito como garantia. Por isso, andamos sempre cheios de coragem, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos exilados da presença do Senhor. Caminhamos à luz da fé e não do que se vê. Quanto a nós, sentimos-nos cheios de coragem e pensamos que seria melhor sermos exilados deste corpo e estarmos na presença do Senhor. Contudo, quer estejamos na presença do Senhor, quer vivamos exilados dele, o que nos interessa é agradar a Deus. Pois todos nós temos de comparecer diante do tribunal de Cristo para cada um receber segundo aquilo que fez de bem ou de mal enquanto vivia aqui na terra. Conscientes, portanto, do respeito que devemos ao Senhor, tentamos convencer os outros. Deus sabe perfeitamente que somos sinceros e espero que a vossa opinião seja essa também. Não dizemos estas coisas para nos elogiarmos a nós próprios. O que queremos é dar-vos oportunidade de se sentirem honrados conosco. Assim terão uma resposta para dar àqueles que se sentem orgulhosos por motivos exteriores e não por aquilo que têm no coração. Se acham que perdemos o juízo, foi por Deus que o fizemos. E se fomos equilibrados, foi por vossa causa. O amor de Cristo absorve-nos completamente, pois sabemos que se Ele morreu por todos, então todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim,
De agora em diante, já não queremos julgar ninguém por critérios humanos. Ainda que noutro tempo tenhamos pensado dessa maneira sobre Cristo, agora já não o fazemos. É que quando alguém está unido a Cristo, torna-se uma pessoa nova. As coisas antigas passaram. Tudo é novo. Isto é obra de Deus que em Cristo nos reconciliou consigo e nos chamou a colaborar nessa missão de reconciliação. Assim, Deus, por meio de Cristo, reconciliou consigo a humanidade, não tendo em conta os seus pecados e encarregando-nos de anunciar a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo e é Deus que exorta por nosso intermédio. Em nome de Cristo vos pedimos, irmãos, que se reconciliem com Deus. Cristo não tinha cometido pecado, mas Deus, para nosso bem, tratou-o como pecador para que nós, em união com Ele, pudéssemos ser considerados justos por Deus. Segunda Coríntios 6. Como colaboradores de Deus, pedimos-vos que não desperdicem a graça que dele receberam. Diz com efeito a Sagrada Escritura: Escutei-te no tempo oportuno e ajudei-te no dia da salvação. Pois é agora o tempo oportuno. Este é o dia em que se pode alcançar a salvação. Não queremos que ninguém se escandalize por nossa causa, para que a nossa missão não seja desconsiderada. Pelo contrário, mostramos pelo nosso comportamento que somos servos de Deus. Temos suportado com paciência sofrimentos, necessidades, angústias, espancamentos, prisões, tumultos, fadigas, vigílias e fome. Vivemos com pureza, ponderação, paciência e bondade. Deixamos-nos guiar pelo Espírito Santo e por um amor sincero. Anunciamos a palavra de Deus com toda a verdade, ajudados pelo seu poder. E em todas as ocasiões, servimos-nos somente das armas da justiça, tanto na defesa como no ataque. Por uns somos honrados, por outros desprezados. Alguns caluniam-nos, outros dizem bem de nós. Somos tidos como mentirosos, embora sejamos verdadeiros. Como desconhecidos, apesar de sermos bem conhecidos. Como quem está para morrer, ainda que estejamos cheios de vida. Como pessoas castigadas sem chegarmos a morrer. Consideram-nos tristes, mas andamos sempre alegres. Somos tidos como pobres, embora enriqueçamos muitos, e como quem nada possui quando temos tudo. Irmãos de Corinto, falamo-vos com toda a franqueza e abrimos-vos inteiramente o nosso coração, onde têm sempre lugar. Mas da vossa parte, não acontece o mesmo. Falo convosco como se fossem meus filhos. Usem comigo a mesma medida. Abram-me também os vossos corações. Não se prendam aos que não têm fé, pois que poderá haver de comum entre a justiça e a imoralidade? Que ligação existe entre a luz e a escuridão? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Ou que colaboração pode haver entre um crente e um descrente? Que tem o templo de Deus a ver com os falsos deuses? É que nós somos o templo do Deus vivo. Com efeito, Deus disse: Habitarei no meio deles e viverei com eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, diz o Senhor, saiam do meio deles e separem-se deles. Não tenham contactos com o que é profano e eu hei de receber-vos na minha casa. Então serei o vosso pai e vós sereis meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Segunda Coríntios 7. Queridos amigos, estas promessas são para nós. Portanto, purifiquemo-nos de todas as imperfeições do corpo e do espírito e vivamos com toda a santidade e respeito para com Deus. Deixem-nos dizer-vos mais. Não ofendemos, nem prejudicamos, nem enganamos ninguém. E não digo isto para vos condenar. Já disse que vos trago no coração para a vida e para a morte. Tenho imensa confiança a vosso respeito e estou muito contente convosco. Isto enche-me de coragem
e faz-me transbordar de alegria na tribulação. Quando chegámos à Macedónia, não encontramos descanso para as nossas canseiras. Pelo contrário, em tudo sentimos aflições, com os outros desentendimentos, dentro de nós angústias. Mas Deus, que dá coragem aos aflitos, veio encorajar-nos com a chegada de Tito. E não foi só a sua vinda que nos animou, foi também o saber do conforto que ele recebeu da vossa parte. Falou-nos das vossas saudades e do desejo que têm de nos ver e do interesse que mostram por mim. E isto ainda me deu mais alegria. Se, de facto, vos causei tristeza com a minha carta, não estou arrependido. Bem sei que ela vos causou, naquele momento, muita tristeza. Mas ainda que isso me tenha feito pena, agora fico contente, não porque ficaram tristes, mas porque essa tristeza vos levou ao arrependimento. Essa tristeza era da vontade de Deus. Não vos causei com isso nenhum prejuízo. Pois a tristeza que Deus quer leva à mudança de vida e conduz à salvação, da qual nunca nos arrependemos, ao passo que a tristeza inspirada em motivos humanos produz a morte. Reparem bem naquilo que essa tristeza, inspirada na vontade de Deus, vos veio trazer. Que fervor, que desculpas, que indignação, que respeito, que saudades, que dedicação e que coragem em castigar o culpado. Em tudo isto mostraram que não têm culpa no caso. E se eu vos escrevi, também não foi por causa da pessoa que fez o mal, nem por causa daquele que foi vítima disso. Foi antes para vos dar ocasião de mostrarem que diante de Deus continuam a ter dedicação por nós. Tudo isto nos veio confortar. Mas para além desta consolação que recebemos, o que mais me alegrou foi ver também a alegria de Tito. Ele ficou muito satisfeito com a maneira como o receberam. Eu tinha-lhe falado a vosso respeito com certo orgulho e não fiquei envergonhado. E assim como na vossa presença sempre disse a verdade, também o elogio que fizemos diante de Tito foi comprovado pelos factos. A ternura que temos para convosco aumentou ainda mais por causa da vossa obediência e porque o acolheram com submissão e respeito. Alegro-me porque são dignos da completa confiança que tenho a vosso respeito. Segunda Coríntios 8. Queremos que saibam, irmãos, como Deus foi bondoso para com as igrejas da Macedónia, que têm sido postas à prova com muitos sofrimentos e vivem muito pobremente. Mas a sua alegria e generosidade fizeram com que encontrassem ainda muito que dar. Posso garantir que eles deram o que podiam e ainda mais do que podiam. Eles próprios vieram pedir-nos com muita insistência o favor de poderem partilhar e colocar o que era seu ao serviço da comunidade dos crentes de Jerusalém. Fizeram mais do que esperávamos. Não só se entregaram nas mãos de Deus, mas também nas nossas, conforme Deus os inspirou. Por isso, pedimos a Tito que fosse agora ter convosco para vos ajudar a completar a obra de generosidade do modo como a tinha começado. Assim como têm de tudo com abundância, fé, dom da palavra, sabedoria, boa vontade e amor para conosco, que abundem também nesta graça. Isto não é uma ordem que vos dou, mas é para verificar se o vosso amor é verdadeiro, comparando-o com o entusiasmo dos outros. Conhecem bem o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por vossa causa, para que vocês pudessem tornar-se ricos pela sua pobreza. Nisto dou-vos a minha opinião. A generosidade fica-vos bem, uma vez que já o ano passado fizeram o mesmo peditório e foram os primeiros a sugerir a ideia. Procurem agora fazer o melhor possível, cada um conforme as suas posses, e que a boa vontade em o realizar corresponda à prontidão que mostram em fazer os planos. Pois é por aquilo que cada um tem e não por aquilo que não tem que Deus mede a boa vontade de quem oferece. Também não digo que vão fazer bem a outros a ponto de passarem dificuldades. O que tem de haver é equilíbrio. Aquilo que neste momento vos sobra, que sirva para compensar o que lhes falta a eles, para que o que eles têm em abundância compense o que vos faz falta. É assim que se faz o equilíbrio. Como diz a Sagrada Escritura: Ao que tinha muito, não lhe sobrou, e ao que tinha pouco, nada lhe faltou.
Bendito seja Deus, que deu também a Tito a mesma dedicação que eu tenho por vós. Ele aceitou o meu pedido, mas, mostrando muito maior interesse, ele próprio decidiu ir ter convosco. Mandámos com ele um outro irmão que se tornou conhecido em todas as igrejas pela pregação do Evangelho. E não só por isso. Ele próprio foi escolhido pelas igrejas para ser nosso companheiro de viagem e para realizar no vosso meio este trabalho que mostra bem a glória do Senhor e a minha boa vontade. Queremos evitar que alguém nos critique por causa das grandes ofertas que estão ao meu cuidado. A nossa preocupação é sermos honestos, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Juntamente com eles, enviamos ainda outro irmão que se tem mostrado muito diligente, como tivemos ocasião de comprovar muitas vezes. Mas o seu entusiasmo é ainda maior agora, dada a confiança que tem a vosso respeito. Quer seja Tito, meu companheiro e colaborador ao vosso lado, quer sejam os outros irmãos enviados das igrejas, todos são uma glória para Cristo. Mostrem às outras igrejas o amor que têm para com eles, tratando-os bem. Provem que o orgulho que sentimos a vosso respeito corresponde à realidade. Segunda Coríntios 9. Sobre esta ajuda aos santos de Jerusalém, já não é preciso dizer-vos mais nada. Conheço bem a vossa boa vontade. Até já tenho mostrado a minha satisfação para convosco diante dos da Macedónia, dizendo: os da Acaia estão dispostos desde o ano passado a dar a sua ajuda. O entusiasmo que a vossa comunidade mostrou foi um estímulo para muitos. Mesmo assim, resolvi enviar-vos estes irmãos para que a satisfação que tenho a vosso respeito não seja, neste caso, uma desilusão. Estejam, portanto, preparados, como eu vos disse. Se alguns da Macedónia forem comigo, não gostava de me sentir envergonhado por ver que a vossa contribuição não estava pronta. E já não falo na vergonha que a vossa comunidade ia sentir se isso acontecesse. Por conseguinte, achei que era necessário mandar primeiro estes irmãos para vos ajudarem a pôr em prática a generosidade prometida. Deem, pois, com generosidade e não com avareza. Com efeito, quem pouco semeia, pouco poderá recolher. Mas quem semear muito, há de recolher muito. Que cada um dê conforme julgar bem na sua consciência. E não chorem aquilo que dão, nem deem de má vontade. Pois quem dá com alegria, agrada a Deus. Deus pode recompensar com abundância tudo o bem que fizerem, para terem sempre aquilo de que precisam e poderem fazer bem aos outros. É como diz a Sagrada Escritura: Ele deu generosamente aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Deus, que dá a semente ao semeador e o pão para comer, também há de multiplicar a semente das vossas boas ações e há de fazer crescer os frutos da vossa justiça. Assim poderão mostrar-se sempre ricos em generosidade. E os que experimentam a vossa generosidade hão de dar graças a Deus. Pois aquele que colabora neste serviço de ajuda não socorre apenas as necessidades dos crentes, mas dá ainda motivo para muitas graças a Deus. Ao verem a vossa ajuda, eles hão de louvar a Deus pela vossa fidelidade ao Evangelho de Cristo e pela generosidade com que põem tudo à disposição deles e de todos. E pedindo a Deus a vosso favor, eles mostrarão quanto vos estimam, por causa da extraordinária graça que Deus vos concedeu. Graças a Deus pelo seu dom maravilhoso. Segunda Coríntios 10. Eu, Paulo, que quando estou presente costumo ser delicado, mas que de longe vos trato com dureza, tenho um pedido a fazer-vos em nome de Cristo, que foi manso e humilde. Façam com que, quando eu estiver convosco, não me veja obrigado a tomar uma atitude dura contra alguns que dizem que nos guiamos por critérios humanos. Somos humanos, é certo. Mas não são humanos os nossos critérios de ação. As armas que utilizamos no combate não são apenas humanas, porque a sua força vem de Deus e deita por terra todas as fortalezas. Deitamos abaixo as ideias erradas e toda a espécie de arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E fazemos com que o pensamento humano obedeça a Cristo.
Estamos prontos a castigar qualquer espécie de desobediência, até que a vossa obediência a Cristo seja completa. Vocês veem as coisas pela aparência. Se alguém estiver convencido de que pertence a Cristo, esse que pense bem. Porque assim como ele pertence a Cristo, também nós a ele pertencemos. Se eu me gloriar excessivamente na autoridade que o Senhor nos deu para a vossa edificação, e não para a vossa ruína, não me envergonharei. Mas não quero dar a impressão de estar a meter-vos medo com as minhas cartas. Alguns dizem, as cartas dele são pesadas e duras, mas quando ele cá está, é fraco de corpo e a sua linguagem não vale nada. Esses que fiquem a saber que eu sou a mesma pessoa, tanto no que digo de longe por carta, tanto no que faço quando estou presente. Claro que não ousamos comparar-nos ou igualar-nos com aqueles que se apresentam como pessoas muito importantes, porque esses são insensatos, pois medem-se com a sua própria medida e comparam-se consigo mesmos. Não queremos orgulhar-nos desmedidamente do nosso trabalho, mas apenas na medida que Deus nos destinou e que era a de chegar até vós. Se não tivéssemos chegado até aí, então não teríamos respeitado essa medida, mas pelo contrário, chegámos até vós com o Evangelho de Cristo. Não nos orgulhamos exageradamente do nosso trabalho, aproveitando-nos das fadigas dos outros. O que esperamos é que a vossa fé vá crescendo e com ela a nossa influência no vosso meio, segundo a medida que Deus nos marcou. Esperamos ainda poder levar a boa nova a outras terras para além da vossa. Assim, não precisaremos de nos orgulhar do trabalho já feito por outros, segundo a medida que lhes foi destinada. Aquele que quiser orgulhar-se, que se orgulhe no Senhor, pois não é aquele que se apresenta a si mesmo como muito importante que fica aprovado, mas aquele que o Senhor apresentar como tal. Segunda Coríntios 11. Gostava que me suportassem um pouco mais, mesmo que eu vos pareça insensato. Tenham paciência. O interesse que tenho pelo vosso bem-estar é tal que chego a ter ciúmes em nome de Deus. São como uma noiva pura que dê em casamento a um único homem, que é Cristo. Mas tenho receio que se corrompam no entendimento e abandonem a simplicidade e a pureza da fé em Cristo, assim como Eva foi seduzida pela astúcia da serpente. Pois são capazes de aceitar alguém que vos vá falar de um Jesus diferente daquele que vos anunciamos? E são capazes de dar acolhimento a um espírito diferente daquele que já receberam? Ou a um evangelho diferente do que já aceitaram? Ora, eu acho que não sou nada inferior a esses tais grandes apóstolos. Talvez eu seja pobre em palavras, mas não em sabedoria. Em todas as coisas vos tenho dado provas disso. Anunciei-vos o Evangelho de Deus sem exigir nenhum salário. Rebaixei-me para que pudessem elevar-se. Acham que fiz mal? Enquanto estive a trabalhar no vosso meio, outras igrejas pagaram o meu sustento. Quase podia dizer que as explorei para poder servir-vos. Mas enquanto aí estive, mesmo se me faltava alguma coisa, nunca incomodei ninguém. Os crentes que vieram da Macedónia é que me socorreram dando-me o que faltava. Não vos quis ser pesado, nem o quero vir a ser. Pela verdade de Cristo que está em mim, não quero perder essa honra em nenhuma região da Acaia. E porquê? Porque não vos tenho amor? Deus bem sabe. Mas procedo assim e hei de continuar a proceder. Não quero dar ocasião para se orgulharem aqueles que julgam ter as mesmas razões que eu tenho. Esses tais são falsos apóstolos, trabalhadores mentirosos e disfarçados em apóstolos de Cristo. Não é de admirar, pois até o próprio diabo se disfarça de anjo de luz. Por isso não é nada de extraordinário que eles, que na realidade estão ao serviço do diabo, se disfarcem em pessoas que trabalham na realização da vontade de Deus. Mas eles terão o fim que as suas obras merecem. Volto a dizer, não pensem que sou insensato. Mas se pensam que o sou, então permitam que me glorie um pouco mais. Aquilo que vos digo não será de acordo com o que o Senhor quer, mas falo como se de facto fosse insensato, gloriando-me. Já que muitos se andam a gloriar por motivos humanos, também eu vou fazer. Parece que na vossa sensatez aceitam bem os insensatos. Aceitam bem os que vos escravizam, vos exploram,
Vos desprezam e vos batem. Não tivemos coragem para fazer isso. Para minha vergonha o digo. Mas se alguém tem motivos de orgulho, e aqui volto a falar como um insensato, também eu os tenho. São hebreus de nascimento? Também eu. Pertencem ao povo de Israel? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São servos de Cristo? Falando como um insensato, posso dizer que eu sou muito mais do que eles. Passei por muito mais trabalhos, prisões, perseguições e perigos de morte, muitas vezes. Fui 5 vezes castigado por judeus com 39 chicotadas. Fui 3 vezes espancado e 1 vez apedrejado. Naufraguei 3 vezes e passei 1 noite e 1 dia perdido no mar. Tive de fazer viagens sem conta, sofrendo perigos nos rios, com ladrões, com os compatriotas, com os estrangeiros. Perigos na cidade, no deserto, no mar e mesmo entre os falsos irmãos. Tive de suportar trabalhos e canseiras, muitas noites sem dormir, fome e sede, muitos dias sem comer, frio e falta de roupa. E além do mais, tenho de carregar diariamente com o peso das preocupações de todas as igrejas. Haverá alguém que esteja fraco, que eu não me sinta fraco com ele? Haverá alguém que tropece sem que eu sofra também? Se é permitido a alguém orgulhar-se, eu também me orgulho naquilo que sofro. Deus, Pai do Senhor Jesus, bendito seja Ele para sempre, bem sabe que não estou a mentir. Em Damasco, o representante do rei Aretas mandou fechar as portas da cidade para me apanhar. Tiveram que me descer num cesto por uma janela aberta no muro da cidade e só assim consegui escapar das suas mãos. Segunda Coríntios 12. Embora não seja conveniente alguém gloriar-se, é necessário que o faça para falar das visões e revelações que recebi do Senhor. Sei de alguém em Cristo que há 14 anos foi elevado ao mais alto dos céus. Se foi em corpo ou só em espírito, não sei. Deus é que sabe. Mas sei que esse homem foi elevado até ao paraíso. Se foi em corpo ou só em espírito, não sei. Deus é que sabe. E lá ouviu coisas maravilhosas, coisas que ninguém deve contar. É desse que eu me posso orgulhar. De mim não me quero orgulhar a não ser das minhas fraquezas. E mesmo que eu me orgulhasse, não o faria de modo insensato, porque só diria a verdade. Mas quero evitar que alguém tenha de mim uma ideia acima do que pode observar e me ouve dizer. E para que eu não ficasse vaidoso com a grandeza dessas revelações, foi colocado no meu corpo um espinho, um enviado de Satanás que me atormenta continuamente. Isso impede que eu me envaideça. Por 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Mas Ele respondeu-me: basta que tenhas a minha graça, pois a minha força manifesta-se melhor nas fraquezas. Por isso, acho muito melhor orgulhar-me das minhas fraquezas para que a força de Cristo desça sobre mim. Alegro-me, portanto, com as fraquezas, as injúrias, as privações, as perseguições e as angústias que passei por amor de Cristo. Pois quando me sinto fraco, então é que sou forte. Fui insensato em falar assim, mas obrigaram-me a isso, pois o vosso dever era defender-me. Ainda que eu não seja ninguém, não valho menos do que esses tais grandes apóstolos. Enquanto estava convosco, dei provas de ser um verdadeiro apóstolo. Comportei-me com toda a paciência, com sinais, prodígios e milagres poderosos. Em que é que foram tratados com menos consideração do que as outras igrejas? Só se for no facto de em nada vos ter sido pesado? Perdoem-me essa ofensa. Estou disposto a ir aí pela 3ª vez. E também desta vez não vos quero ser pesado. O que me interessa são vocês e não os vossos bens. Pois não são os filhos que ganham para os pais, mas os pais que ganham para os filhos. Estou disposto a gastar tudo o que tenho e até a mim próprio para o vosso bem. E se vos mostro tanto amor, será que vou ser menos amado?
mesmo sabendo que não vos sobrecarreguei? Alguns podiam ainda pensar que vos tratei com esperteza e vos apanhei na armadilha. Será que vos enviei alguém para vos explorar? Pedi a Tito que aí fosse, juntamente com o outro companheiro. Será que Tito vos explorou? Não se comportou ele com o mesmo espírito e não procedeu da mesma forma que nós? Talvez estejam há muito a pensar que queremos defender-nos aos vossos olhos. Mas falamos diante de Deus e o que fazemos é com o pensamento em Cristo. E em tudo isto, queridos amigos, só procuro o vosso bem. Pois tenho receio de chegar aí e de vos encontrar diferentes daquilo que eu gostaria e também que vão achar-me diferente daquilo que esperavam. Tenho medo de vos encontrar metidos em lutas, invejas, irritações, inimizades, críticas, murmurações, arrogâncias e desordens. Que o meu Deus não me faça sentir vergonha diante de vós quando eu aí chegar de novo. E que eu não tenha de chorar por muitos dos que no passado cometeram pecados e não se arrependeram da imoralidade, do desregramento sensual e da libertinagem em que viviam. Segunda Coríntios 13. Vou visitar-vos pela terceira vez. Como diz a Sagrada Escritura, toda a acusação deve ser apoiada na palavra de 2 ou 3 pessoas. Já vos avisei quando aí estive pela segunda vez e agora volto a fazê-lo. Aqueles que cometeram pecados e todos os outros devem saber que quando eu voltar não vou ter misericórdia deles. Assim, vou dar-vos as provas que querem de que Cristo fala por mim. Ele não se mostra fraco para convosco, mas poderoso no vosso meio. Pois foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Assim, também nós somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus para vosso benefício. Façam o exame das vossas vidas e vejam bem se a vossa fé é verdadeira. Será que reconhecem a presença de Jesus Cristo nas vossas vidas? Se não, são reprovados por Deus. Espero que saibam que não somos reprovados por Deus. Pedimos a Deus que não façam nenhum mal, não para que sejamos com isso aprovados, mas para que façam o bem, ainda que pareça que fomos reprovados. Com efeito, nada podemos fazer contra a verdade, mas sim a favor da verdade. Sentimos alegria em ser fracos quando vos vemos assim fortes. O que pedimos é que cheguem à maturidade completa. Escrevo estas coisas antes de aí chegar, para não ter de proceder com dureza quando aí estiver. O Senhor deu-me autoridade para vos ajudar a crescer na fé e não para vos destruir. Termino, irmãos, com um pedido. Sejam alegres. Procurem alcançar a maturidade completa e animem-se uns aos outros. Vivam unidos e em boa harmonia, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Saúdem-se uns aos outros com um beijo fraterno. Daqui, todos os irmãos na fé vos mandam saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo estejam com todos vós.